estava lendo os capítulos de Provérbio ontem. E eu estava me lembrando que quando eu vim para esse ministério, vim por uma direção de Deus, né? Não foi por falta de opção e por ter sido expulso de nenhum lugar, não. Mesmo porque Deus dirigiu. Eu tinha até outros convites para outras igrejas, para pastorear outras igrejas. Eu lembro que nessa época eu recebi 3 convites. E eu orava e Deus não mostrava nada. E aí eu conheci esse ministério. 3 meses depois Deus tocou. Assim, me dirigiu. E eu lembro assim que eu vim fazendo uma expectativa muito grande, né? Porque a promessa era grande assim para mim. Deus tinha usado pessoas que iam me levar para um lugar, para um ministério e tal e tal. E eu lembro como foi minha reação no início. Eu estava me lembrando disso aqui hoje, né? Que no início, parece que todas as pregações, né, quando eu vivia lá, eu ia muito lá no início. Até porque a igreja aqui era pequenininha e tudo, aí tinha poucos pastores. Então, aí tudo, o pastor ele vai me chamar para pregar, para estar por lá, e aí a gente, menos responsabilidade por aqui assim, porque era tudo pequenininho, a gente fechava a igreja, tinha quase ninguém mesmo. Agora a gente já tem mais por aqui, viaja mesmo quando Deus dirige a gente. E quando Deus chama assim para um propósito, naquele tempo o propósito era outro, eu não estava entendendo, né? Então eu fazia muita ideia, assim, muita expectativa, e Deus entrou comigo diferente, né? E toda vez que eu ia para lá, parece que todas as pregações eram assim uma forma de indireta para mim, sabe? Parece assim que o pastor Ivan, quando estava falando, era assim me corrigindo de alguma coisa, que talvez ele não tivesse coragem de me chamar, mas vinha essas coisas na minha cabeça, né? E eu me lembro que uma das coisas que muito Deus falava mesmo assim, hoje eu entendo que é Deus, mas na época eu pensava assim que era eles assim falando, né, para mim. Era sobre ouvir, sobre submissão, né? Eles falavam demais, assim, tinha assuntos, disciplina, né, assim, porque eu vinha com de uma cultura cristã diferente, cristã evangélica diferente, né, e não tinha aquela pegada, aquela coisa mesmo. Então eu tinha uma certa resistência, achava que certas coisas eram desnecessárias, que Deus me usava já. Então para mim foi tudo muito difícil assim, eu me aborreci muitas vezes, não tinha também ninguém para estar me ajudando, né? E o certo é que Deus tratava muito isso comigo, assim, sobre ouvir, me submeter. Aquilo tinha tempo que ficava saturado, assim, em mim, sabe? De tanto esse assunto bater, assim. E eu lembro que uma das vezes que a Ana Rosa pregou um dia só sobre isso, no retiro. Tinha poucos pastores, então ele dava muita oportunidade por de lá. De noite eu pregava a maioria das vezes, de noite no início. Agora de dia os de lá, né? Aí, vários lugares, os pastores que foram chegando também pregando, né, Robson, depois o Pedro Paulo, e aí foi aumentando, hoje já não tem vaga mais. Está disputado agora para pregar lá, que agora é pastor, mais do que os dias do que os encontros, né? Aí já um jadão é a palavra no início. Então, essa é uma forma que Deus, que a igreja, né, as pregações, irmão, não é para, tipo assim, para pregador, para pastor, pregador tá mostrando conhecimento, não é isso, e nem para agitar o povo, né? Palavra no altar é para edificar a igreja. Eu preguei lá em Santa Luzia agora, quinta de manhã, sobre o espinho na carne de Paulo, né? Então Paulo em nenhum momento diz que espinho era aquele. Aí tem um monte de escritor que diz que era isso, que era aquilo, pregador, usa base que não tem nada a ver com a Bíblia. E eu disse lá, irmão, se alguém diz por aí, pode dizer logo que é mentira, se alguém afirma. Pode conjecturar, achar, ó, irmão, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, por que Paulo não fala qual é o espinho na carne dele? Que o objetivo do Espírito
Santo, quando curiosidade, ninguém uma doutores na igreja, não é nada disso. Já basta os doutores que tinham na época aqui perto de Jesus, né? Os mestres e doutores judeus que perseguiam Jesus. Que a religião judaica sabia formar muito bem esses doutores da lei. Então o objetivo da escrita, né, do Espírito Santo ter inspirado Paulo era a edificação da igreja. Então ele não fala qual é o espinho para Paulo, ele não fala qual é o espinho. Porque ele não queria que Paulo dissesse só meu espinho é uma doença. Não, o espinho na carne dele não é doença. Então Paulo resolveu, o Espírito Santo falou quem é qual, para cada um de nós aplicar na nossa vida aquilo que a gente passa, conforme foi explicado lá. Então a vida da Bíblia espiritual, né, a salvação e posterior crescimento espiritual para sermos transformados em Cristo, né, e na mesma natureza de Cristo. A Bíblia, a igreja, ela toma de um rumo que Deus nunca quis. Os autores viraram, alguns, não todos, né, viraram verdadeiras, vamos dizer assim, viraram verdade onde os através usando a retórica disputar quem falava melhor, quem pregava melhor, quem convencia os outros. E Deus não quis nada disso. E eles criticaram Paulo, de conversa é essa de ressurreição de morte. Então Paulo não mudou o discurso, ele continuou Cristo, né, que morreu pelos nossos pecados, a terceira doutrina aí de ressurreição de mortos, né? E saíram até assim derdeando. Isso aí a gente ouve depois, né? Essas coisas aí depois a gente vê isso aí. A maioria não deu muita bola não, mas teve um grupinho lá, foi lá onde Paulo, começa aí Paulo, e já ficou um grupinho com Paulo, né? Gente que tem assim um foco de procurar uma igreja, na procura, não é igreja de vidro, não é igreja de condicionado, do pastor da Vorgossa, ou qualquer outra coisa, mas eles procuram para ser que pode até, que vai para a igreja, às vezes não tem uma oportunidade, não é nem conhecido, mas se ele está para viver para Deus, ele está satisfeito porque nós somos chamados, né? Hoje eu estou à frente, mas nem sempre estive assim. Muito tempo tive cadinho no meu cantinho, né, lendo a Bíblia. No começo, liberta ainda do cigarro, mas li a Bíblia. Cigarro no dedo, trancadinho num quarto, chorando, pedindo perdão para Deus e dizendo que eu não conseguia largar de fumar. Mas ia ler a Bíblia. E assim, para mim, essa viagem eu disse, ó, pastor, de ir. Preocupado com despesa, porque já vai ter a festa. E eu não estou indo para pregar, eu também preciso ouvir, preciso também aprender aí com vocês, com ele, ensinando. Se tiver mais estruturada, pelo menos dois eu quero convidar o pastor Ivan para vir, nem que seja no domingo de manhã, ele sair lá sábado à noite, chegar aqui, dorme de manhã, prega e vai embora para estar de noite na igreja dele, pelo menos uma vez a cada 2 meses, né, e pagar as despesas dele, mesmo porque agora ele está viajando muito. Mas eu tenho assim esse plano, né, dele vir aqui trazer instrução, sempre falar como é que ele está vendo, como é que Deus está dirigindo ele no ministério. Que eu não fui chamado para presidir, eu fui chamado para estar debaixo da cobertura de alguém, então eu preciso andar de acordo com o conhecimento dele. Eu que trouxe a Joane, e aí eu cheguei aqui, o Jones aqui, e eu estava uma festa
que o pastor de lá tem que ter submissão no coração, isso na autoridade. Porque ele queria fazer só no começo de novembro, não deu certo. Despachou, botou para dezembro. Ele disse, não dá certo porque está cheio, tudo, as agendas estão cheias. Aí que dia vai ser? 11 de pastor Ivan que colocou. Lá em Pinheiro, é pouquinho, irmãos, 15, não chega a 20. O pastor Ivan já disse que não vai a ônibus, vai a alguns carros. Nessa crise aí financeira, muita gente pode. E eles lá estão sem dinheiro, o Robson falou lá em Santa Luzia. E no dia da marcha para Jesus, lá, no dia da festa é a marcha para Jesus. Então, tudo humanamente para ser, a gente analisar assim, sermos devagar essa festa, né? Porque os crentes que a gente convida vão para a marcha para Jesus, que são as igrejas tudo em junta lá, festona, o Rio Buliço na cidade, né? É uma cidade interior, não é uma capital, apesar de ser grande lá. E aí a pessoa dizia, pô, o pastor botou para essa data, eu não queria. Então, se não descansar, não confiar que está fazendo é para Deus, é Deus quem abençoa, não tem que preocupar, desse jeito não vem ninguém, o povo não vem, não sei o quê. Quem dá o crescimento é o Senhor. Se a autoridade falou, então, isso Deus estava demais no início, irmão, comigo no início. Às vezes eu era tão chamado para ir pregar, ia com ele, que a igreja ficava quase sem ninguém. Né? Passava comum às vezes não ter culto de domingo. Aí no início eu ficava assim preocupado. Vem aquelas ideias, né? Até ouvia, às vezes alguém dizia que lá em Santa Luzia estava estruturada. Por isso que o pastor podia viajar. Mas aqui não tinha nada de estrutura. Eram 10 pessoas. E só lá em casa nós éramos 6, somos, né? E aí tinha o Robson com a família. E mais uns 2, de Rosa, Veri, Jonathan ainda daquele jeito. Muito pouquinho. E aí dizia, viajando aqui não tá. E eu já vi pastor dizer isso. Aí hoje eu digo para eles, meu irmão, quem dá crescimento é Deus. Porque eu experimentei isso. Eu passei por isso. Hoje eu posso dar um conselho para eles. Eles ficam às vezes preocupados quando o pastor, rapaz, não pode, a igreja está pequenininha. Eu digo, meu irmão, quem dá crescimento é o Senhor. Se Deus quer que a gente vá, se submeta, esteja. Vá, meu amigo, é Deus quem sustenta a obra. Onde está parecendo que está se acabando e tudo, meu amigo, se você estiver em obediência a Deus, confie no Senhor. Se não instalar de dedo, ele muda o cenário. Isso é fé, irmão, você é confiar no Senhor. E quando eu ia para lá, eu ia direto mesmo. Às vezes o carro não estava bom, o pastor Ivan nesse tempo não tinha tanta igreja, que ele pagava aluguel, ajudava pastor, como ele ajuda pastores, né, e outros, aqui não, né, mas outras, como ele tinha pouca disso para mim, alugar carro, gasolina, agora dessa vez ele disse, ô pastor, eu queria tanto ir. Quando eu disse para ele que eu ia para lá, ele disse, eu queria tanto lhe ajudar, pastor, porque eu não tinha condição de botar gasolina para você, eu ofereci, que ele ficou com vergonha de me convidar, porque o fato dele me convidar gerava nele aquele dever de me ajudar, e como ele não estava podendo, ele não estava me convidando, mas eu senti e disse que eu estava com vontade de ir e tal. Então vocês, né, nós estamos crescendo, estamos aprendendo. Muitas vezes pode pensar assim, que mensagens que vêm são mensagens assim, mas é realmente querendo nos ensinar princípios que vão lá, que eles serão pilares na nossa caminhada. Você sabe que eu viajo para pregar, conheço muitos pastores, então eu ouvo do parteiro muita tragédia espiritual, né? Muito fracasso, ministérios lindos que se acabaram, né? E eu preguei muito nisso lá, né? Também falei muito nisso, o nome do espinho na carne, luta. E os pilares do que Deus queria me ensinar dessa sustentação era isso aqui, que é muito difícil a gente praticar isso aqui que eu vou ler. Provérbio 14, né? É muito difícil. Carne, ela é defesa,
né? O ser humano, ele tem uma defesa. E essa defesa, ela é baseada no orgulho de não admitir, de não aceitar. Então, todo processo de mudança que vem para nós, né, em todas as áreas da nossa vida, sobretudo ministerial, com relação ao nosso crescimento espiritual, ministerial, do que nós temos para fazer, ela vai se chocar com valores, vai se chocar com ideias, com estruturas mentais, raciocínios, lógicas que existem dentro de nós, que tem que ser quebrada. E é bem aí que o ser humano se defende, para e não aceita. Os fariseus, Jesus teve muita dificuldade com eles. Lembra de algum texto aí, da dificuldade que Jesus tinha com os fariseus, dos seus, Jesus, que eram os que mais perseguiam Jesus, vê que os romanos não estavam nem aí para Jesus. Levaram lá para os Pilatos, rapaz, isso é coisa de você, quer lá saber nada disso. Isso é questão da lei de vocês, julgue vocês mesmos. Ah, não, mas ele é digno de morte e nós não podemos matar, porque os judeus, eles dentro de por Roma, então eles poderiam executar a pena de chibatada, de uma porrada de pena, mas não podiam executar a pena de morte. Morte tinha que ter o aval do governo romano, né? E já tinha um processo. O nosso direito, ordenamento jurídico no Brasil, ele ascende do direito romano. Já tinha um processo a ser condenado. Jesus foi condenado. Eu vi uma carta que era por Senhor Jesus, né? E então os judeus, eles não podiam lá dizer não, de jeito nenhum, tem nada a ver com, né? E aí eles vão, e aí dão aquela bordinar o povo para gritar, crucifica o governador lá para a sentença. Mas quem lembra de palavras que Jesus dos seus, coração longe de mim, coração longe de Jesus ensinava, em relação com verdade, isso é por caiado. Agora com relação aquilo é muito claro, a minha palavra eu falo, mas você não está dizendo conhecimentos, estruturavam. Eles se firmavam naquilo que eles achavam que era certo, naquilo que eles pensavam que era daquele jeito. Então a palavra de Deus não tinha força de penetrar. Olha, irmão, que era o próprio Cristo. Então, era por isso que eles apedrejavam, perseguiam os apóstolos, Paulo, porque eles já tinham umas ideias, né? O que mais? Tem um outro texto para a gente ganhar tempo. Jesus diz assim: vocês anulam o mandamento do meu Pai por causa da vossa tradição. Hã? É, né? Ó, já tá. Então, o que é anular? Vocês jogam para lá, rejeita o que eu estou aqui ensinando, o que está escrito já, e o que eu estou ensinando, que tem uma tradição, que veio dos vossos pais, e vocês preferem ela. Aqui é puro conhecimento, estrutura de conhecimento formada que a pessoa não aceitava. Então, esse texto aqui, ó, Provérbio 14:8. Como é que diz lá? Provérbio 14:8. Aí se você for, né, Provérbio 14:8, você vai ver que, já leram? Só a primeira parte, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Nas outras versões, né, é discernir o seu próprio caminho.
A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, já falei. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz, ela tem consciência daquilo que ela é, que ela faz. O que mais? As outras versões. Isso, só até aí. Aí vai falar do tolo, né? Do outro lado. Vamos falar só do homem prudente, né? Então tem muitas versões aqui diferentes, né? O prudente sabe para onde vai, essa aqui diz. A maioria é nessa linha, né? Sabe discernir seu próprio caminho, né? Aí, ela bate direto com aquele texto que Paulo, exortando a igreja, ele diz: examinai-vos, ou examinai a vós mesmos. Porque nós discernindo a nós mesmos, nós saberemos, teremos condições de discernir o nosso caminho. Como nós estamos, nossas deficiências, nossas carências, como a gente deve se portar, examinando a si mesmo. Porque é normal a gente de pronto rejeitar. O orgulho não deixa. Quem está errado é ele, quem está errado é ela. Está entendendo? Não tem nada a ver. Né? Então, é isso que ele está dizendo. O prudente, o que é o prudente? O prudente é aquela experiência de vida de alguém que analisa e sabe os fatos. Conhece e vai praticar exatamente aquilo que ela analisou. Isso é uma prudência. Né? A pessoa balizada, sensata, que pondera as coisas, que analisa as coisas, que examina as coisas. Então, uma pessoa que examina as coisas, que analisa as coisas em profundidade, né, não só superficialmente. Outro dia nós falamos aqui sobre por que rejeitaram Jesus, porque conheciam Jesus apenas superficialmente, a história dele. Então diziam que ele tinha nascido era em Nazaré, quando ele nasceu foi em Belém, que ele tinha nascido de porneia, de prostituição, quando ele nasceu por uma obra do Espírito Santo, né? Quando achavam que ele era, que o Filho de Deus tinha que ser um rico, entrar num cavalo branco com pompa, quando a Bíblia já mostrava que ele vinha em simplicidade. Então, por ele não conhecer a Bíblia, Jesus e a história dele em profundidade, os planos de Deus, os desígnios de Deus, acabaram rejeitando Jesus. Então, o prudente, quando fala a sabedoria do prudente, qual é a sabedoria do prudente? Do que entende, do que examina, do que se aprofunda, do que não leva uma vida superficial. É exatamente como é que ele completa aqui dizendo: discernir seu próprio caminho, como uma pessoa está. Ela tem uma leitura muito boa de como ela está. Entendeu? A pessoa não é cega, nada cega. Porque às vezes a pessoa está cega numa paixão, cega numa ansiedade, cega num desejo de realizar uma coisa, cega numa meninice, até para fazer uma viagem, fica louco, sai, perde tudo, entendeu? Perde serviço, atropela, não sabe que vai ter. Eu vejo lá no serviço às vezes, e a gente tem que vigiar mesmo, porque lá no serviço todo mundo vira funcionário. Lá na escola todo mundo vira aluno. Às vezes tem uma coisa tão importante, uma aula, por causa da ansiedade perde, depois vai se arrepender porque perdeu a aula. A ansiedade, a meninice de realizar uma coisa. Tem um dinheirinho ali, mas está com uma ansiedade tão grande de comprar uma coisa, sabe de uma necessidade na família, mas vai e compra porque a ansiedade, depois vai pagar o preço. Então tem muito tipo de coisa que cega, tira a prudência da pessoa. Então aqui ele está dizendo que a sabedoria do prudente leva ele, o prudente, a discernir o seu próprio caminho, a fazer um exame, uma análise em profundidade do que ele é, de como ele está vivendo, de onde ele precisa melhorar, de onde ele já chegou em certo nível. E isso é dificílimo. É tão difícil que o Davi diz isso no Salmo 19, olha aí, Salmo 19. Olha na sua Bíblia, Salmo 19. Ele pergunta:
Salmo 19, versículo 12. Agora preste atenção, coloca assim só o dedo aí, olhe para cá. Marque. Quando Deus olha para Jeremias, olhe para cá, depois a gente vai ler. Diz assim: se tu voltares, Jeremias, eu te receberei. Já viu, irmão? Se Jeremias ali era um homem de coração fechado, duro, não fosse esse sábio que a Bíblia diz que examina seu próprio caminho, que tem um discernimento bom da sua própria vida, Jeremias dizia assim: eu voltar para quê? Foi o Senhor que não cumpriu as promessas? Disse que ninguém ia me tocar e eu estou apanhando aqui que sou mala empoeirada. Disse que eu ia prevalecer como eu estou vivendo minha vida. Ou eu no tronco. Se não fosse aquele eunuco lá me tirar da cisterna, eu tinha morrido lá. Lembra que Jeremias ficou lá? E a Bíblia diz que é Obed-edom, parece o nome dele, que é um africano que vai lá e tira ele de lá. Senão ele ia morrer na cisterna. Foi lá falar com o rei: ó, Jeremias está preso, vai morrer. Lá naquele poço, lá na cisterna. A cisterna é lugar úmido. Jogado lá dentro. No tronco. Ficou preso muito tempo no tronco. Família abandonou ele. Jeremias fosse argumentar. Se Jeremias não tivesse uma leitura boa do que está acontecendo na vida dele, do chamado de Deus, de quem ele é. Aí eu ouvi uma palavra dessa: se tu voltares eu te receberei. Voltar para quê? Olha o que eu estou fazendo e cadê tuas respostas para mim? Né? Olha como isso aí é complicado, irmão. Olha o que o Davi vai dizer. Versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele associa duas palavras aí, duas coisas, duas expressões. Ele associa quem pode discernir seus próprios erros. No versículo seguinte ele diz: e me guarda, me livra da soberba. Porque é a soberba que impede a gente de ver as falhas da gente. Alguém diz, a gente fica naquela dureza da gente, que está errado é tu. É a soberba, a pessoa não enxerga, nunca percebe. Morre, aqui ele está dizendo, ó. Vai se acabar mesmo, olha lá, ó, versículo 13, ó. Fica dominado e nunca vai ficar livre de transgressão. Detalhe, sem perceber que está nela, na transgressão. Então ele diz: quem é que pode discernir os próprios erros, né? Quem é que pode? Aí o provérbio, Salomão, fala do sábio. Porque o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Ele não diz lá que a sabedoria, o princípio da sabedoria? Então ele diz: o prudente, a sabedoria do prudente, lá no provérbio 14:8, é discernir seus próprios erros, seus próprios caminhos. Não é erro, caminho. E no caminho ele sabe onde ele acerta, onde ele erra. Então, o homem e a mulher de Deus, ela é alguém aberta ou aberto para receber a correção de Deus. Porque não há soberba, há humildade no servo e na serva, que realmente decidiu servir a Deus, servir ao Senhor, seguir. Então, onde há humildade, há espaço para a doutrina do Senhor entrar, para o ensino do Senhor, para as mudanças acontecerem. Para isso é tão sério na nossa vida, que Paulo fala de espíritos malignos, e é Paulo quem fala, um obreiro equilibradíssimo, para a gente, que alguém diz: tudo é demônio, tudo é demônio. Hoje é assim, né? Quem está falando, tudo é demônio. Então Paulo é um obreiro equilibradíssimo. Paulo fala de obreiros que criam laços nas pessoas. Você lembra desse texto? 2 Timóteo 2, olha lá, você mesmo na sua Bíblia, é o culto dominical, né? 2 Timóteo 2, quatro? Porque é lá no final. 2, na verdade é só o 26, mas para entender a gente puxa desde do início, né? Ó,
o 25. Disciplinando, está falando de uma classe de pessoas aqui que estão na igreja, ó. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui fala de uma prisão, que a pessoa tanto não recebe a doutrina, o ensino, como se opõe àquilo. Fica contrário, tanto crê de uma forma tão segura, que não é daquele jeito, que se opõe. Vai refutar. A Bíblia fala, nesse mesmo livro, 2 Timóteo, vê bem aqui, 4, 2 Timóteo 4, aí no mesmo livro que você está, a mesma carta, está aqui, ó, versículo 14, Alexandre o latoeiro, 4,14, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Está falando desse Alexandre. Tu, escrevendo para Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Não aceitava. Ele acabou de dizer, estava preso. Resiste. Não aceita. Agora alguns não aceitam, não mudam. Agora outros vão em cima ainda. Alexandre era um. Resistiu a Paulo. Agora imagina aos pastores de hoje, se tem resistência. Se Paulo, que até o lenço dele levava para fazer aquilo ali tudinho, andou no céu, profundidade que tinha, com todas aquelas características que tinha. Aqui fala que Demas o abandonou. Mas não foi só Paulo, olha lá, o capítulo 3, ó. Veja que Paulo está olhando para Timóteo, alertando um jovem pastor, pregador e a igreja. Veja que ele se dedica, nós já falamos de um aqui, né, o texto no capítulo 2, olhamos no capítulo 3, agora vamos olhar no capítulo 4, agora vamos olhar no 3, ó. 3,6. Pois entre estes, ele vem dizendo, ó, lá do capítulo, desde o primeiro capítulo 3, né, 2 Timóteo 3, desde o versículo 1, ele vai falar que são tempos difíceis, né? Olha, primeiro versículo, ó. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempo difícil. Aí vai falar, os homens serão egoístas, avarentos. Aí vão falando, né? Homem e mulher, né? Homens aqui. Aí quando chega no versículo 6, olha lá. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregada de pecado, conduzida de várias paixões, que aprendem, conduzidas, elas não são conduzidas aqui, aí tá homem e mulher, não são conduzidos pela palavra, conduzidos pelas paixões, pelos sentimentos, que vem e faz. Olha lá, 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre ouvindo, estão sempre recebendo a doutrina, mas não chegam ao conhecimento. Olha lá. E do modo, versículo 8, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Não vão avante, está dizendo, ó. Eles não vão adiante, nunca vão, não cresce. Nunca chega a lugar nenhum. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Um dia vai ser revelado, né? Então aqui fala de resistir a Moisés, que até hoje ninguém sabe quando aconteceu isso no Antigo Testamento, que Paulo cita, inspirado pelo Espírito de Deus. Pode procurar lá que tu não vai ver a história de Janes e Jambres, né? Então, alguns às vezes até questionam se era um casal, quem era, aí tentam mostrar aqueles fatos do Antigo Testamento dos que resistiram a Moisés, talvez eram nomes, né, variações de nomes e tal e tal. Então Paulo vai falar de gente que resistiu a ele, que resistiram a Moisés, e resistiram a tantas situações, por quê? Porque não chegavam ao conhecimento, não abriu o coração para receber, as paixões dominam, as teimosias dominam, não permitem que as pessoas façam exame. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
Como será que Alexandre, ele resistia a Paulo, o latoeiro? Como será que ele era? Um obreiro. Ele era certamente um pregador e tal, um obreiro, andou com Paulo há muito tempo. A Bíblia fala dele lá antes e depois fala ele caindo. Como será que ele resistia? Como será a forma dele resistir Paulo? E não é dizer que Paulo está errado, quem está errado é tu. Não é assim. É isso que ele fazia. Isso já está na Bíblia, irmão. Não é tu também erra. Tu também faz as coisas erradas, tu também é ser humano. Lembra de Miriam e Arão? O que elas foram dizer para Moisés? Quem lembra? O que Arão e Miriam foram dizer para Moisés? Quem lembra? Deus também me usa. E foram porque Moisés casou com uma mulher cuxita. E ninguém sabe que mulher era essa. Mas ele era casado com Zípora. E aí ninguém sabe, talvez Zípora morreu. E ele casa com uma mulher. Então, nesse momento, como que diz? Moisés era para casar com uma israelita. E não com uma mulher de outra nação. E agora eles vão em cima de Moisés. E a conversa era essa. Deus também usa a gente. Deus também usa a gente. Nós também somos de Deus. Nós também somos de Deus. Aí eles vão em cima do líder. Lá o Alexandre agora vai em cima do líder. Jâmenes e Jambres vão em cima do líder. Não é, irmão, que líder é melhor do que ninguém. Mas é porque Deus colocou alguém para desempatar a coisa. Você está entendendo? Porque se a gente não entender assim, vai ficar o resto da vida batendo conta e dizendo, é tu, tá errado, é tu que tá errado. Não, não é assim, é tu. Pronto, é um corpo sem cabeça. Então por que Deus institui a autoridade? Para um se calar e aceitar. Submissão é aceitar a autoridade, não por causa do homem, mas porque Deus a instituiu. Porque tem que ter, nós temos que ter. Agora lá, acabei de dar o exemplo do Robson. Entendeu? Se não aceita, cria argumentos. Não, vamos deixar. Não sei para quando, não dá certo. Não sabe. Agora tem que aceitar no coração. E se lá não for aquele culto como se espera, aceitar no coração. E eu digo sempre, os daqui, era para estar todos aqui, mas vocês, era como a palavra vem, eu não vou esperar para falar. Mas era para estar todos os de Santa Luzia aqui, para ouvir, e de outros lugares. Porque quando vem de lá para cá, agora o pastor daqui não é mais o pastor Erivan. O pastor daqui não é o pastor Erivan. Ele pode ser um homem de oração, orar 10 vezes mais do que eu, mas quem é o pastor daqui? Aí fica ligando, aí não sei o que. Não adianta, irmão, vai quebrar princípio. Hoje, irmão, entendendo essas coisas, eu tenho dificuldade quando alguém me liga, que é ovelha de outro pastor, para me pedir conselho. Uma me ligou chorando, coitada, me pedindo ajuda. Eu disse, meu irmão, a pessoa que Deus escolheu nessa terra para te aconselhar não sou eu. Quem te lidera no Senhor é o teu pastor. Não adianta tu achar que ele é duro, porque tu acha que ele é duro, porque tu acha que ele é isso, aquilo, outro. Um monte de defeito dele. Isso aí que o diabo quer. Não quer dizer que eu não posso dar um conselho para alguém, posso. Mas quem te lidera e te conduz no Senhor é o teu líder. Aí eu disse para ela, ela pediu perdão. Eu digo, vai falar para ele. Acaba com essa ideia, porque ele não entende, ele pode não entender. E tal, acaba com isso. Muitas vezes fui confrontado dessa forma, por isso que eu falo aqui. Muitas vezes mesmo fui confrontado dessa forma, muitas. Sabe, das minhas ideias, de vir a algo totalmente diferente. Então, por que essa coisa que Deus ensina sobre submissão? É só para ficar submissa a homens? Não, é por causa do ensino. Senão a pessoa não recebe. O professor Abi Kalil foi presidente da CNTP. Eu era professor nesse tempo, eu assistia muito ele fala muito bem. Depois ele foi para a política, não sei mais o destino dele. Ele era presidente da CNTP, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Ele não chamava professor, trabalhador de educação.
careca, ele dizia assim: você pode até aprender o que não gosta, mas dificilmente você aprende com quem não gosta. Ele dizia isso. A necessidade de se investir no professor, do professor estar estimulado, com bons salários, um bom preparo para ele ser um bom professor na sala de aula, porque ele dizia isso. Você pode até aprender o que não gosta, mas você dificilmente aprende com quem não gosta. E é verdade. A pessoa não gosta de matemática, mas se ela se identifica com o professor e o professor vai com jeitinho, a pessoa vai desenrolando ali, pode não ficar um expert. Mas quando não gosta do professor, fica podre. O aluno, a matéria. Aí transfere isso para a igreja. Se o diabo planta alguma coisa contra a liderança, contra quem? Tudo que vier é antipatia. Tudo que vier, estava conversando até lá em casa outro dia sobre assim, quando a pessoa antipatiza. Se sorri é chato, é abusado, velho, sem graça. Se fala duro é carnal. E aí vai, tudo tem uma interpretação negativa, tudo tem uma interpretação deturpada. E tudo o diabo usa para não usar, para não receber o ensino. Porque o objetivo da submissão que Deus ensina, né, da igreja, não é a subjugação. Ele quer a submissão, que a pessoa aprenda, ouça e seja liberta. Porque o diabo prende na insubmissão. Porque o diabo cativa. Porque o diabo ele vai dar um novo sentido a tudo que a pessoa está vendo, para poder não deixar ela crescer, não deixar ela desenvolver e ficar na mão dele o resto da vida, né? Então, quando Jesus já treinou os discípulos e eles já estavam bem treinados, eu já vou encerrar. Já num certo nível, Jesus senta na mesa, no dia anterior a ele ir para a cruz. Aí ele reúne todo mundo e diz uma coisa interessante. Diz uma coisa triste e acontece uma coisa interessante. Ele diz, na verdade, um de vós vai me trair. Quando ele diz assim, um de vós, lá ele está sentado com quantos? 12. E ele diz, um de vós, mas não diz o nome. Então, poderia ser quem? Qualquer um. Para nós sabemos quem é, né? Mas imagina você até aquele dia, você não está sabendo. Jesus sabia, mas não tinha contado nada para ninguém. Então imagina um grupo, né? Alguém aqui vai morrer. O profeta vem aqui, e agora? Alguém aqui vai matar um. Sei lá, uma tragédia que eu estou falando. Porque aqui é uma tragédia enorme. Traiu o Filho de Deus. Estou tentando comparar. Não é terrível alguém ouvir um negócio desse, sem saber? Então Jesus solta essa palavra lá. Libera, né? Um de vós vai me trair. Então havia a possibilidade de ser qualquer um. Na visão deles. É claro que Jesus sabia. Qual é a reação deles? Qual foi a reação deles? Como foi que eles reagiram? Senhor, sou eu. Todos disseram a mesma coisa. Veja que já mudaram. Porque eles podiam muito bem dizer, rapaz, aquele ali é todo esquisito. Esse Pedro, não sei não, hein? Eu acho que é o Pedro. Aí outro, não, pai, gente assim, caladão na dele, aí pode ser. Não, eles não analisaram os outros, né? Eles já estavam bem treinados. Sou eu. Eles já trouxeram análise para quem? Para a possibilidade de ser eles. Isso aqui é um avanço espiritual, irmão. Isso aqui é um avanço no conhecimento, em espiritualidade. Será que pode ser eu? Está entendendo? Acontece alguma coisa, será que eu? Também tudo tem uma dosagem, porque conheço gente que tudo é ela, né? Então tudo tem que ter uma dosagem certa, um equilíbrio, né? Tem gente que é tudo, irmão, o culto foi assim um peso. Será que foi eu que causei? Por causa de mim? Aí também já é demais, né? Mas essa análise, ela tem que existir em nós, porque é ela que vai produzir crescimento em nós. Por quê? Porque em tudo que aconteceu, eu disser que é aquela,
Quando é que eu mudo? Amiga, com fulano. A pessoa nunca para trazer para si essa análise, para analisar seu próprio caminho. Quando é que ela cresce? Quando é que é liberta a pessoa? Quando é que tem um avanço espiritual? Nunca. Não tem. Nunca tem. Você está entendendo? Diga amém. Então, o texto que eu queria trazer eram esses aqui para vocês, para nós, né? Qual é a sabedoria do prudente? É ele discernir seus próprios caminhos, ter consciência do caminho dele. Porque, irmão, mais cedo ou mais tarde eu vou pagar um alto preço se eu não tiver cuidado com isso. Jonathan um dia aqui pregou sobre assumir responsabilidade. Às vezes a pessoa não assume a responsabilidade. Nunca se enxergou como é que deve ser. Que é ele, que é ela, que tinha que ter uma postura diferente. O que cada um foi chamado para fazer, para ser, como proceder. Você está entendendo? E tem um peso maior, que quando Deus me revela essas coisas, isso tem um peso grande. Sabe por quê, irmão? Porque eu já passei muito tempo atrapalhado com situações, e que nem Jacó, que passou 22 anos sofrendo na vida. Olha para cá. 22 anos sofrendo na vida. Mas sempre atrapalhado e não se enxergava. Depois de 20 anos foi que ele resolveu mudar. Jacó, para onde ia, era pancada nos lombos. Porque também não procurava se corrigir, para onde ia, era pancada nos lombos. Nunca teve uma vida tranquila e de paz, de bênção, Jacó. E acontecia com ele isso, porque ele não reconhecia. Era atrapalhado e não se corrigia. Foi lá, para onde ele ia, ele encontrava um mais atrapalhado que ele, para meter o cipó nele. Foi com o tio dele, e o tio dele foi que arrebentou com ele lá, quando ele voltou, que ele está fugindo do irmão. Aquela luta dele com o anjo, é quando ele manda todo mundo passar o val de Jaboque, e ele fica. Jacó ali agora quer corrigir sua vida. Jacó ali já disse, chega de fugir. Agora eu vou assumir minha responsabilidade. Agora eu vou mudar. Porque até ali ele fugia. Mesmo Deus abençoando ele materialmente, porque havia um propósito na vida dele. Ele reconhecia que a vida dele não tinha paz. Olha lá como ele fazia, fugindo dos outros todo tempo. Cheio de ovelha, a mulher, um monte de filho e fugindo. Quando o irmão dele vem com os exércitos que ele já tinha, ele passa as duas mulheres, passa os filhos, passa todo mundo e fica lá esperando. E é lá que o Senhor vem se encontrar com ele. E a Bíblia diz que é um relato misterioso. Aparece um anjo e começa a lutar com ele. E ele diz, eu só te solto quando tu me abençoares. E tu vê que ele sai de lá para enfrentar o irmão. Ele sai de lá para se submeter. Ele sai de lá ele se prostra diante do irmão. Manda presente. Ali é um Jacó transformado. A carne foi ferida com seus orgulhos. Ali é a mudança, por isso que Deus muda o nome. A mudança de nome está ligada à atitude de mudar. Quando ele diz, agora eu não fujo mais, eu vou enfrentar. Reconhecer, eu preciso enfrentar essa situação, senão eu vou morrer desse jeito. E eu só tenho essa vida, e olha lá, se não estiver matando os outros também. E junto com ele vai todo mundo para o Beleléu, quem está com ele. Então Jacó resolve dar um basta. E ele vai lutar com um anjo. Eu só te solto quando tu o quê? Ele não está pedindo bens. Jacó agora quer enfrentar a vida como ele deveria ter enfrentado desde o começo. Porque Deus nunca quis aquilo para Jacó. Deus usou as circunstâncias para produzir um resultado, porque ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas Deus não queria que Jacó fosse enganador. Deus não queria ver Jacó sofrendo daquele jeito. Claro que não. Mas agora ele reconhece. Quando o Jonathan pegou que assumir responsabilidade, cada um deve. Porque a vida da gente, irmão, se a gente não tiver cuidado, a gente nunca cresce. Sempre apontando nos outros.
Sempre eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou por causa do... Aí amaldiçoa a família, amaldiçoa até o trabalho. Eu não vou para a igreja por causa do trabalho. Nunca assumo responsabilidade. Não dá tempo por causa do trabalho, não dá tempo por causa dos meus estudos, não dá tempo por causa da minha mulher, não dá tempo por causa do meu marido. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Sempre amaldiçoando para onde vai. Como quem diz, aquela praga que é o meu tropeço de eu servir a Deus. Está dizendo é assim. Tu nunca vem para a igreja por quê, irmão? É por causa dos meus estudos, é por causa do meu filho. Tu está dizendo isso é uma praga na minha vida. Porque está me atrapalhando de servir a Deus. E Deus deu para ser bênção. Deus deu para ser bênção. Assumir responsabilidade. Eu não vou porque eu não tenho ânimo. Eu não faço porque eu ainda não decidi fazer. Eu não mudo porque eu nunca tive coragem de mudar. Isso é assumir responsabilidade. Um dia uma pessoa estava atribulada e me questionando e reclamando de mim. Aí eu disse para essa pessoa, digo, olha irmão, um dia eu tive sonhos. Era como, na festa era assim o sonho. Era como se eu fosse pregar no encerramento. Que o pastor Ivan sempre colocava no encerramento. Eu ia pregar no domingo no encerramento. Eu tinha um sonho que ele me colocava na sexta. Na abertura. Que era o dia que tinha pouca gente. Porque sábado e domingo chega mais gente, né? No sonho eu entendia que era ele sabe? E eu fiquei com esse sonho um tempo guardado assim. Que era como se ele fosse, tipo assim, diminuir ele. E eu disse para essa pessoa, eu tinha duas possibilidades. Eu tinha duas atitudes que eu podia tomar quando aconteceu isso. E eu comecei a me sentir um pouco desvalorizado no ministério. Eu tinha duas possibilidades, duas atitudes que eu poderia tomar naquele dia. Naquele tempo. Foi uma fase da minha vida, uma fase difícil. Eu vivia doente, da pressão e outras coisas que eu adoeci. Uma era me chatear. Ele não me enxerga mais, ele não me olha, ele não me valoriza. Uma era eu caçar até outra igreja, me distanciar. Não quer? Então fica para lá. Eu tinha essa possibilidade, sim ou não? Ele não me reconhece, então eu vou procurar quem me valoriza. Ele não me reconhece. Isso pode acontecer no teu trabalho, no ministério, em qualquer área. Mas eu tinha outra possibilidade. Procurar saber o que estava acontecendo comigo. A primeira, eu olhar para ele. Ele não me reconhece, ele não me valoriza. Ele é isso, aquilo, outro, né? Mas a outra era o que Provérbio 14:8 diz. O que é? O que diz lá? Quem pode dizer sem olhar? A sabedoria, eu vou ajudar. A sabedoria de quem? Do homem prudente é o quê? Discernir seu próprio caminho. Então eu tinha uma outra possibilidade. Não era de olhar para ele, agora de olhar para mim. Quem é soberano é o Senhor? Quem que manda nele é o Senhor? Pois se Deus quiser, ele me coloca lá. Agora eu comecei a ter atitude, analisar o que estava acontecendo comigo. Você está entendendo? Porque eu na mão do Senhor, meu irmão, ninguém barra meu ministério. Uma vez eu vi um pregador, até contei para vocês, ele chateado porque na festa tomaram muito tempo e ele não ia pregar. E ele foi reclamar para mim, eu digo assim, tu acha que Deus tem mais força do que o homem? Se Deus quer que tu pregue lá, meu irmão, ele arranca todo mundo da frente e coloca. Ele bota até como uma vez eu já ouvi até diarreia em gente de pregador para ele não ir. Uma vez eu ia pregar, as irmãs começaram a orar para me pregar no interior. E aí o pastor não gostava muito de mim, por causa das mensagens, queria um pastor igual no nível dele. E aí as irmãs foram lá pedir, bota o irmão Geórgio, não era nem pastor nesse tempo, bota o irmão Geórgio, eu moro aqui para São Luís. Lá no interiorzinho, lá, saindo de Canteiro por dentro para outra cidade. Aí o pastor disse, não, vou. Aí escolheu o pastor da cidade vizinha, da Assembleia de Deus da cidade vizinha, para ser o pregador. E as irmãs começaram a orar, um grupinho lá, nós queremos meu irmão Geórgio, que eu tinha andado lá, elas gostaram muito. E sentiram de Deus, queremos meu irmão Geórgio, começaram a orar, ó. E lá, sem saber de nada, naquele período de Natal para Ano Novo, eu levei minha família, nós fomos passar Natal em Cantanhede, e eu fiquei uns dias depois lá. Estou sentado na porta de casa, assim, de tardezinha. Aí vai passando um irmão de moto, que era o que organizava a festa lá, genro do pastor. Aí disse, mas sou você aqui, o senhor vai ter uma festa lá no interiorzinho,
Ou suas irmãs estavam com tanta vontade de você ir lá pregar, mas o pastor escolheu, foi o pastor de tal lugar. Irmão, bora lá participar. Eu fiquei com aquela vontade, com aquela saudade do interior, mas todo tempo entendendo mesmo que quem ia pregar era o pastor. Na hora que eu chego lá, irmão, aí eu arrumei moto, arrumaram moto para mim, arrumaram tudo. E eu toquei por dentro, fui bater lá. Cheguei lá na casa, lá onde estava a bênção da comida. Quando cheguei lá, as irmãs eram só levantando a mão para o céu. Me vendo, eu não sabia de nada, levantava a mão para o céu. Aí, que foi? Oh, foi Deus que trouxe aqui, irmão. Foi Deus que está orando para você vir. Eu disse, sim, mas tem um pastor. Ele disse, ele não vem não. Ele se assou todinho aqui. Podia nem andar, irmão. Andando assim de perna aberta. E não pôde vir para cá, só vem de moto. O pastor se assou todinho, é você mesmo. Quando chegou lá na hora, disse quem pregou. Me botaram para pregar lá. Entendeu? Então, quando Deus quer assim, irmão. Então, eu tinha duas possibilidades. De eu me chatear com ele, ou eu assumir postura, que eu estou de humildade. De discernir o meu caminho. Onde é que eu não estou me encaixando, Senhor? Onde é que eu não estou fazendo? Onde é que eu estou dando... Está entendendo? E procurar crescer e, como diz o pessoal, se colocar. Te coloca, não tem essa linguagem dos crentes? Te coloca. Então a sabedoria do prudente é discernir o quê? Você vai encontrar N situações. Achei aqui, um dia eu estava conversando lá em casa com a Francine, a história da Nicaele, né? Uma situaçãozinha lá no serviço que ela contou aqui. E chegou lá e discutiu com o coordenador dela. Não era nem o chefe, porque o chefe saiu, ele assumiu. E ela discutiu com ele, mas aquilo foi no coração dela e na mente, ó. E aquilo ficou martelando, martelando. No outro serviço que ela chega, ela disse, foi pedir perdão, meu irmão. Diz que ele até riu. Ela tinha até esquecido. Ela falou, meu irmão, me perdoa, eu fui muito assim contigo, não deveria, tu que está aí na liderança. Então alguém pode dizer, esperar o chefe voltar para dizer, olha, quando tu sair, meu irmão, ainda chegava com aquele jeitinho, né? Meu irmão, quando tu sair, aí se submeter ao chefe, e ao que ficou no lugar do chefe, socar os pés, ainda dizia assim, meu irmão, pro chefe, quando voltasse, meu irmão, não volta mais ele não, estava tão ruim, mas ele é chato, ele não entende, ele não faz, podia usar isso aí, tá entendendo? Não, mas ela foi reconhecer. Isso é para quem é humilde, irmão. É para quem não olha aos outros, olha para si. O compromisso é entre eu e Deus. Eu que preciso crescer. Se aquele lá não está crescendo, problema dele, olha até por ele. Mas a responsabilidade é sua. De se analisar. De se autoexaminar, como Paulo diz. Examinai-vos a vós mesmos. Faça uma análise de você mesma. Ou você mesmo. Para que haja crescimento. Para que haja agir de Deus na tua vida. Senão fica paralisado. E ficou um tempo na minha vida. Aí vinha um sonho de lá e me chateava. Era só sonho ruim, eu deixando o ministério. Era eu me chateando e aquela coisa. Me chateava mesmo. E o diabo estava me enganando. Porque eu não tinha esses planos. Mas Deus às vezes está falando de uma situação que se eu não mudar, isso vai acontecer lá na frente. Talvez era isso. Mas eu dizia para ele, quando eu fui para aquele retiro que quase eu não ia, eu orando um dia, Deus quebrantou meu coração e eu fui ver o que eu não estava vendo. O diabo prende a mente da gente, irmão. Com relação à autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Aí eu cheguei lá e disse, pastor, aí eu conversei com ele, pedi perdão. Está entendendo? E às vezes, irmão, até espírito de inveja, agora mesmo foi revelado, espírito de inveja, quando ele me chama para pregar. Porque eu decidi viver assim. Eu não decidi questionar. Eu decidi nunca mais questionar minha liderança. E eu vou dizer isso para vocês, que sempre isso é uma tentação na vida da gente. E por isso eu sempre oro. Isso é um elo fraco, eu falei muito sobre isso. Na corrente da vida, isso é um elo fraco na vida do ser humano. Porque a carne não se submete a isso. Se você não tiver o teu espírito pronto para resistir a essas tentações da carne, tu não te submete. Tu não consegue.
vai estar o tempo todo catando um errozinho, uma falhazinha na tua liderança, discernindo para não mudar, para resistir e ser privado do que Deus tem para realizar. Eu sempre disse para esses que têm visões, esses e essas que vão no mundo espiritual, alerto e vou continuar alertando enquanto Deus me der graça. Voz, liderança, porque um dia Ele pode me tirar da liderança, e já pedi, foi muito, Ele nunca quis, mas um dia Ele pode me tirar. Que se não observar esse princípio, a carreira é curta. Porque se aqui nós somos tentados, imagina quem vai no mundo espiritual e tem contato direto com os bichos ruins. Se não treinar o espírito, a consciência, a mente, o coração, para se submeter, vai viver debaixo de taca de demônio. Você está entendendo? Vai viver debaixo de taca de demônio. Tem que se submeter para poder receber a proteção divina e nunca ser enganado. Porque a questão da submissão não é essa questão de mandar. Eu não quero mandar em ninguém aqui. Quando eu falo de submissão, eu falo acerca de ensino, do que eu ensino, do que eu mostro. Que eu posso dizer isso, irmão, com o meu coração limpo e uma consciência pura e limpa, como disse Paulo. Que o ensino que eu entrego aqui não é meu. O que eu mostro aqui não é meu. Agora o pastor Erivan chamou um pastor, vou dar um paralelo para mostrar. Que tem uma mulher que está em Itajaí, ouvindo, ela ouve essas pregações, que eu falo aqui, eu disse para ela, ô irmã, tu não mora aqui perto, então assiste as pregações do canal, tanto do meu canal, porque eu tenho como o outro da igreja, da IBMP Quatrac. Assiste essas pregações, é uma maneira, mesmo que o tema não te chame a atenção, mas no meio, alguém está pregando, mas vai falar de outras coisas, e ela está fazendo isso. A Fabiane, buscando o Senhor, pastor, não sei, Deus fala comigo. Agora ela está ajudando uma irmã dela que está passando luta. Ela disse, pastor, estou compartilhando o que estou aprendendo. E dizendo, o Senhor é uma bênção na minha vida, pastor. Viu? Eu não quero nunca me distanciar. Milhares de quilômetros daqui, não sei nem quantos quilômetros dá, 1000 quilômetros dá. Ela, a última agora que ela me mandou um e-mail que eu passei um dia sem WhatsApp. O celular deu problema, agora já deu problema de novo. Mas agora eu estou no WhatsApp, no velhinho mesmo. Ela dizendo para mim, mandou um e-mail, dizendo, pastor, eu assisti a pregação, aquela do Neto Marnicaeli. Lembra? Foi forte ou não foi? Ela disse, pastor, e disse como que eu assisti. Eu chamei meu marido para assistir. Olha. E ele do lado, pastor, nós assistindo aquela pregação. Aí ela disse, pastor, mas foi dura. Aí ela termina dizendo assim, pastor, eu preciso mudar muito. Eu digo, glória a Deus por isso, né, irmão? Eu preciso mudar muito, ela disse assim. Aí eu fiquei curioso, eu disse, irmã, e o que ele dizia? Pastor, ele só me olhava e não dizia nada. Ele só me olhava e não dizia nada. Mas ele está aberto, pastor, ele já está aberto para a palavra. Eu só assisti junto com ele. Aí eu disse, mas realmente foi dura. Ela disse, pastor, como eu tenho que mudar? Aí ela mandou já no WhatsApp, pastor, o senhor vai me ajudar, não vai? Aí eu disse, pode ter certeza disso. Pastor, agora foi lá, no interior do Piauí, que eu quero convidar vocês, viu? Os que têm carro e até os que não têm, para ir se programando. Estava agora no batismo com a gente lá. No interior o nome da cidade é Garça, parece, que é Piauí. E é no interior dessa cidade. É um povoado, e ele lá já construiu a igreja. Então aquela história, né? E agora ele já veio para o ministério, já foi recebido, ficou lá um dia inteiro conversando com o pastor, veio embora, ficou o resto do dia conversando, só foi embora no outro dia, depois de meio-dia. E ele dizendo, pastor, mandou uma mensagem para o pastor, como é que na igreja se veste, na igreja de vocês, que hora começa o culto, que hora termina o culto, quais são os dias de culto, como é que vocês veem as coisas, como é que vocês vivem, porque ele orando, o Espírito Santo disse assim para ele, é essa igreja que tu deve imitar. E ele está numa convicção tão grande, irmão, e a alegria de Deus ter trazido eles para esse ministério. E o pastor Ivan pegou já um pastor e disse assim, ó irmão, vocês estão aqui, ó, uma vida aqui, irmão, e tem dificuldade de tipo seguir nosso exemplo.
Porque às vezes tem igreja do nosso ministério que mais parece uma assembleia. E o cidadão ainda nem veio, agora que chegou, já quer saber como é que ele deve se portar. Para seguir o exemplo. E tem outros que estão vindo, eu não sei, irmão, que parece uma assembleia. É igualzinho uma assembleia. A liderança está conduzindo a coisa de um jeito, seguindo o exemplo. Irmão, eu não era assim, irmão. Eu sempre tive uma vida de oração, consagração em casa. Mas eu estar aqui na igreja todo dia, de querer estar viajando e participando de tudo, isso eu aprendi com a minha liderança. Eu era antissocial, a Gabi disse que ainda é antissocial, mas forçada. Agora, eu não gostava de estar no meio de ninguém. Eu não ia em aniversário, eu não ia em casamento, em coisa nenhuma, minha vida era com Deus. Sozinho lá em casa. Ainda hoje tem dificuldade, velho, me esculhambando, que eu não queria nem no casamento do Diego. Não era por maldade não, porque eu não tenho jeito. Eu quero que Deus levante aqui o Birajara, Jonathan aqui, tudo para ser pastor e outros, pastoras, porque eu quero enviar vocês. Que eu mesmo quero ir. Está entendendo? Não é porque é meu jeito. Eu me questiono é muito. Tem muita coisa que eu vejo, minhas falhas como pastor, minhas faltas de assistência e muita coisa. Porque minha vida foi orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, sempre foi minha vida. Alguma coisa já mudei, alguma coisa. Mas tem outras que eu quero que Deus levante gente para me ajudar. Porque eu falei até em Santa Luzia, ministério é um chamado específico para algo, ninguém sabe fazer tudo. E nem podemos fazer tudo. Nós não somos aqueles processador valita, que é 14 em 1. E nem aqueles canivete tático, que abre garrafa, abre porta, corta, serrilha, serra, pesca, arranca não sei o que, é bússola, um bocado de coisa. Nós não somos isso não. Você está entendendo? Um completa o outro. Quando você vê alguma coisa que está faltando na igreja, você percebeu? Quem sabe é o Espírito Santo te tocando para você fazer isso? Quem sabe é o Espírito Santo te mostrando uma lacuna que ele te chamou exatamente para ficar naquela brecha. Comunique, pastor, eu posso? Vai! Aqui tem irmão que vai visitar, tem irmão que evangeliza, tem irmão que intercede, tem irmão que ministra. Manda para mim, pastor, eu posso? Vai, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, tudo essas mudanças aconteceram na minha vida, porque eu decidi me submeter. E eu falei outro dia lá, no retiro passado, que tem gente que pensa submissão só assim, senhor, não senhor, meu pastorzinho. E eu não gosto nem dessas coisas, irmão. Pode me chamar de George, tudo que quiser, isso não me ofende não. Tem muita gente, a Michele é George, Edileuza, me chamei George. Falar perto da Laína, a gente falta morrer do coração. Me chamar de George. Eu já disse até para ela, rapaz, esse negócio de pastor, se tu quiser, rapaz. O que adianta a pessoa chamar de pastor e o pastor é um filho de uma égua? O que adianta? Então, essa questão de submissão é a posição de ouvir, de aprender. Esse negócio de meu pastorzinho, isso não dá crescimento para ninguém. Um beijinho para cá, abraço, e não sei o quê. Meu pastor, isso não dá crescimento para ninguém, isso é até feio. Eu não faço isso com o pastor Erivan, não. Faço nada. Esse negócio de coisa, chega, eu abraço ele na hora que eu vejo. Ei, pastor, eu abraço ele, acabou. Eu não fico negócio de estar com um cheirinho para cá, cheirinho para lá, e toda hora uma agarrada. Eu lá gosto de, nem gosto de estar como está agarrado. Não fico como está agarrado com ninguém. Eu não tenho isso. Está no serviço, eu não chego. Eu lá quero saber desse negócio, irmão. Eu sou do interior. Rapaz, negócio de. É um xodó. Eu lá gosto de xodó. Né? Eu sou um xodó com minha mulher. Aí eu quero mesmo, um xodó brabo. Mas saiu daí. A Ana Gisele nunca me deu um beijo, eu acho, no rosto. A Gabi me dava e me abandonou. E agora a Djalma ainda já está ficando assim um pouquinho já. Mas é que eu não sou, talvez a culpa não é nem delas, é porque eu não sou mesmo assim. Né? Meu pai não deu nem a mão para ele. Assim é uma coisa tão esquisita, irmão, que Deus não tem misericórdia de mim. Entendeu? É uma coisa tão esquisita. Meus pai, eu não me lembro do dia que meu pai me agarrou e me deu assim um abraço. Eu não me lembro, eu acho que eu fui criado nisso. Mas eu não sou bicho não, viu?
Mas não tem essa coisa, agora procuro me submeter. É luta, mas procuro me submeter, é ouvir. Submissão é obediência. Submissão é aceitar, é se render. É se abaixar mesmo. Falou lá, eu estou pensando, o pastor Ivan falou aqui. Falou lá, a pessoa tem paz no coração de receber aquilo ali. Não faz resmungando não, tem paz. É assim que eu vou ser abençoado. Eu pensava diferente, mas a autoridade diz que é assim. Não está falando aqui de mandar a gente pecar e a gente pecar para fazer graça para os outros, não. Eu nos embate das ideias. Entendeu? Então o pastor Ivan estava dizendo, o camarada está vindo agora, irmão. E ele dizendo, pastor, eu sinto tanta paz, sinto tanta alegria com esse casal que está chegando agora. E eu quero que ele diga isso de mim também. Eu quero sempre que ele diga isso de mim. Sabe, assim, que sente paz comigo, que está em paz. Eu estou questionando ele, e não sei o quê. Ele está vendo, irmão, que eu não estou bem. Eu dizendo, pastor, estou bem, está tudo bem. Não está. Não está, irmão. Qual é a sabedoria do prudente? Hein? Que discerne os seus próprios, o seu próprio caminho. Olha, irmão, às vezes eu estou numa tribulação horrível. Guerra. Ontem à tarde foi uma guerra. Foram orar aqui. Posso contar, né, Michele? Saíram aqui da igreja, aqui, oraram aqui na igreja e tudo. Chegaram lá em casa. E eu estava orando. À tarde, irmão, eu senti ataque tão forte orando no quarto. Eram ataques tão fortes que era me desanimar. Tanto pensamento, tanta coisa. E eu repreendendo. Comecei a orar, mesmo lá no quartinho de oração, para Deus fechar alguma porta aberta lá em casa, se estivesse aberta, porta espiritual que eu falo, alguma coisa maligna. Aí eles, orando aqui, viram um cara de situação, ficaram em dúvida, eu digo, pois vem aqui orar. Se vocês saírem daí, passem aqui. Foram tudo para lá. Uma parte. Quando chegou lá, Michele disse, George, eu vou banhar rapidinho, viu? Que a gente ia orar. Quando ela entrou no quintal, irmão, num quintal, uma serpente enorme. Quando ela pisou na porta do quintal, a serpente veio para cima dela, laçou ela, ó, irmão, ó, tem acho que 3 a 4 metros lá, não tem? 3 a 4 metros lá, do lugar que a serpente atacou ela, para o lugar que ela estava deitada no chão. A Franciane, nós lá conversando, a Franciane disse, Jorge, escutou algum grito dela? Eu acho que a Michele gritou, aí você vai lá, Rafael, quando a Rafael estava lá no chão deitada. Um ataque. Da vizinha jogou coisa lá pro meu quintal. Depois os irmãos, a Veri viu e os outros viram, tipo uma bonequinha que jogou pro nosso quintal. Uma serpente enorme. E era ela que estava me atacando. Eu dentro do quarto, ela não entrou. A Michele via que ela não conseguia entrar na casa, mas estava no quintal. E eu já disse que às vezes o demônio não entra, mas ele tem a irradiação dele, as energias dele, você sente. Não está te tocando, mas está a energia dele. Te trazendo desânimo, pensamento, chateação. E por aí vai. Pensamentos horríveis, de todas as que tu imaginar. Depende da área que aquele demônio atua. Aí nós fomos orar nela, nada. Aí eu resolvi orar fechando a porta, tudo. Aí foi que Deus trouxe ela de volta. Então, ataques demais. Quando eu estou assim, irmão, que eu oro, não sai, eu mando mensagem para ele. Estou ora aí, vê o que está acontecendo comigo. Sentindo um peso. Aí ele diz, não, pastor, senti nada não teve nenhuma visão, está tudo em paz, é guerra mesmo, pastor. Ora aí e tal, suporta. Tal. Pronto, aquilo me descansa. Aquilo ali me descansa. Eu sofro e já sofri muito para me submeter, porque hoje eu dou glória a Deus, porque a maioria das visões que vem de lá, agora são visões boas, mas antigamente era uma atrás da outra ruim. Era um sonho, uma visão atrás da outra ruim. Como é, irmão, que eu tenho um monte de coisa para mudar na minha vida e quero sonho bom, visão boa? Como é isso? Um monte de coisa que Deus quer tratar na minha vida e eu não estou deixando. E aí eu quero só coisa boa. Então, quando eu resolvi me submetendo, agora mudou. Às vezes eu até digo, pastor, não tem nenhuma visão ruim, assim, alguma coisa assim, que eu estou passando com medo de estar errando em alguma coisa e o diabo está escondendo de mim. Que eu procuro me analisar, meus próprios caminhos. Não abro mão das minhas convicções. Porque há um perigo de não se submeter, enorme. Mas há um perigo da autoridade não manter a autoridade. E, segundo o Atmani, ele diz que esse é o perigo maior. É quando a autoridade não mantém a sua autoridade. Porque ela foi instituída para manter a ordem, para representar Deus, para através dela Deus tratar com o povo. Então, se essa autoridade, ela deixa o seu lugar de autoridade, aí a coisa desanda. Então, vamos ficar de pé.
E quando eu falo de princípio de submissão, de autoridade, é só num foco que eu quero dizer isso aqui. É o foco do ensino. Volto a dizer que eu não quero que ninguém venha me babar, mandar em ninguém. Mas isso aqui é um princípio, porque Deus quer abrir um caminho para que nos momentos de ataque na tua vida, nos momentos de tribulação na tua vida, nos momentos onde o Satanás quiser te peneirar ou estiver te peneirando, você ter submissão a alguém que vem te corrigir, você poder ouvir a voz de Deus no meio dessa tormenta. Quem não desenvolve esse princípio da submissão, no meio da tormenta não ouve ninguém, só ouve a si. E como está debaixo de engano, vai até morrer. O diabo vai manter engano a vida inteira, não vai deixar a pessoa desenvolver o ministério chamado. E o Jonathan pregou outro dia aqui, e corre o risco de atrapalhar os outros. Então, essa submissão, o reconhecimento do princípio de autoridade, ela é um caminho por onde vem um escape nessas horas. Que escape? É na hora que do meio das trevas que eu estou vivendo, Deus abre um caminho de luz para me dizer a verdade. Para me dizer, para Deus falar comigo. Para Deus me chamar para o eixo. Para Deus dar uma pancada na minha cabeça e dizer, isso aqui tudo está acontecendo, não é por causa dos outros. Eu fui que entrei nisso. Isso tudo está acontecendo, não é culpado, não é pastor, vizinho, marido, mulher, filho, pai e tal. O culpado sou eu que não estou enxergando. E quem pode discernir seus próprios erros? Se tiver a soberba no meio, como Davi diz, não pode. Se tiver a soberba no meio, nunca vai reconhecer. O que é a soberba? É o estado daquele que nunca se submete a ouvir ninguém. Ele acha por si só que ele sabe, que ele está fazendo certo, que está errado é aquele, é aquela. E a Bíblia diz que Jesus era o quê? Manso de coração. Mas ele aprendia com a autoridade dele. Vê que os fariseus tentavam. Pedro tentou e ele dizia arreda. Arreda. Foi ou não foi? Alguém tentou. Disse, não. Ó, ele me guia. Porque é um perigo. Ah, pastor, isso aí não é altivez. É não, irmão. Eu sempre digo para os pastores e digo, eu não fui chamado para ensinar o Erivan. É claro que ele diz, que ele aprende quando eu prego, a gente está conversando, ele diz que ele aprende alguma coisa. Eu tenho sido um companheiro que ajuda, a pastora Mara sempre diz para a Franciane às vezes tudo, mas não é o objetivo. É tipo o professor que tem aquela falsa humildade que diz, eu não vim aqui para ensinar gente, eu vim aqui para aprender com vocês. Então tira para fora. Tu veio aqui foi para ensinar. Agora nesse processo tu também aprende. Agora a tua missão aqui é ensinar, é instruir. E segundo alguns estudiosos, não é nem educar, que quem educa é a família. Você está entendendo? É para instruir mesmo. É para transmissão de conhecimentos. Quem educa é a família, segundo alguns estudiosos da educação dizem. Então vamos orar, em nome de Jesus. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, eu ouvi a minha vida inteira. E continuo sendo homem. Não foi que submeter que me deixar de ser homem. Deus me guarde. Continuo sendo homem. Continuo sendo líder de uma família. Pastor. Continuo seguindo minha vida. Ninguém tirou pedaço. Pelo contrário, eu tenho visto a bênção de Deus na minha vida. Isso não me diminuiu em nada. Talvez diminuiu sim, né? No sentido de humildade, que eu tenho aprendido a ouvir cada vez mais. Só que Deus tem me dado é graça para viver, em razão disso. Amém? Então vamos orar. Isso é um princípio. A sabedoria do prudente. Qual é a sabedoria do prudente? É discernir seu próprio caminho. É quando ele olha o seu caminho. Como eu estou. E eu te pergunto, como você está? Como você está? Como você está? Agora,
Eu vou te mudar a pergunta. E como a tua autoridade diz que você está? Tá certinho? Ah, pastor, eu sou o melhor aluno, pastor. Eu sou a melhor aluna. Eu arrebento. É isso que os teus professores dizem? Ah, eu como filho, eu sou tal. Eu procuro. É isso que teus pais dizem, salvo aqueles às vezes que não são servos de Deus, não entendem e tem uma visão distorcida, porque a submissão é no Senhor, né? Tá entendendo? As esposas. Ah, não, eu sou. Eu vou até mudar meu nome. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, fulano de tal. Bota logo assim. É assim que teu esposo diz? Como ovelha. Eu sou isso assim, assim, assim. É assim que o teu pastor diz? É essa a leitura que ele faz de ti? Que a tua autoridade, o teu patrão lá no serviço. Aonde você vai? O que as autoridades dizem de ti? Hein? Está em choque. A visão e o conceito. Que Paulo diz que ninguém pode ter o conceito elevado de si, né? Tem que pensar com moderação, cada um. Pensar com moderação acerca de si mesmo. Pois é isso aí. Esse texto veio de eu compartilhar com os irmãos. Vamos orar. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver esses princípios.